E aí pessoal, tudo bem? Tranquilos? Espero que sim, né? Sejam bem-vindos aí, nós vamos do curso de NR20, tá? 16 horas. Segurança e saúde do trabalho com inflamáveis e combustíveis, 16 horas, tá aí, né? Vamos aqui comigo, deixa eu me apresentar, meu nome é José Francisco Mesquita Lobato, tá? Sou daqui da cidade de Bauru, nascido, criado, família, tudo aqui, mas hoje eu moro em Dois Córregos, uma cidadezinha de 25 mil habitantes, na região de Jaú, tá? Nós estamos sediados aqui no interior do estado de São Paulo, centro-oeste do estado de São Paulo, né? Minha formação, sou formado em técnico de segurança do trabalho, me formei em 96 como técnico de segurança do trabalho. De lá para cá venho trabalhando na área, né? Trabalhando em outros lugares, mas voltado sempre para a área de segurança do trabalho. Meu primeiro trabalho foi dentro da Telesp, Telecomunicações do estado de São Paulo, antes de virar, né, todas essas empresas aí, Vivo, TIM, Claro, Oi, né? Então, cada estado tinha sua tele aí, vamos assim dizer, né? E no São Paulo era a Telesp. E depois da Telesp eu fui para a Coca-Cola, da Coca-Cola eu fui para a White Martins, na White Martins trabalhei mais em umas outras empresas, e a partir de 2011, 2012, eu comecei a trabalhar na área de treinamento e consultoria, na área de segurança do trabalho, tá? Ministrando treinamentos e outros trabalhos aí dentro da área de segurança do trabalho. Também todo esse período aí, né, que eu trabalhei na época aí na Coca-Cola, na White, tive a oportunidade de fazer Direito, né, me formei em Direito, uma faculdade daqui de Bauru, chamada IT, né, Instituição Toledo de Ensino, só que eu não segui a área de advocacia aí, né, da área de Direito, tá? Enfim, então esse é um pouco da minha história aí. Fiz vários cursos aí, né, voltado na área de segurança do trabalho. Tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa química, que era a White, né, e aí obtive uns conhecimentos interessantes aí dentro dessa área. E aí é uma coisa que a gente vai passar para vocês aqui em NR20, né, líquidos inflamáveis e combustíveis, né? Isso daí, tá bom? Beleza? Vamos nessa então. Ó, tá aí a primeira transparência da NR20, Segurança e Saúde, Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, NR16. Antes de tudo, antes de a gente adentrar dentro da norma, vamos ver esse vídeo, tá? Esse vídeo aí aconteceu, né? Rodou bastante aí nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e a gente já volta, tá bom? Beleza? Vejam o vídeo aí. Viram um vídeo aí, né? Provavelmente uma destilaria não, né? Uma petroquímica, né? Se eu não me engano, algum país asiático. Vocês observaram lá que começa a explodir tudo, né? E acaba praticamente com a unidade inteira, né? Com toda a unidade, tá?
Então, quando a gente fala em líquidos inflamáveis, né, gases, líquidos, combustíveis inflamáveis, né, a gente talvez não vai ter segunda chance. Então, o sistema de segurança, né, as normas de segurança internas, e quando eu trabalho com inflamáveis, seja líquido, seja gás, seja vapor, até mesmo pó ou poeira em suspensão, inflamáveis, né, a minha segurança não só segurança no trabalho, mas segurança no processo, né, desde a época do início do produto até a entrega final no consumidor, tá? Todo o meu processo tem que ter uma segurança robusta, e muito eficaz. Por quê? Uma falha, né? Um detalhe pequeno, né? Pode se levar aí toda uma comunidade, né? Não só alguns trabalhadores, né? A morte de 1 ou 2 ou 3 trabalhadores, que já é uma coisa assim dramática. Mas dependendo de onde estiver localizado uma empresa química, né? Essa empresa química provavelmente leva até uma comunidade inteira, não só todos os trabalhadores, mas também, né, uma comunidade ao redor. Então, diante disso, quando a gente fala em produto químico, né, quando a gente fala em combustíveis inflamáveis, não pode haver falha, né? Então nós temos que ter processos, temos que ter sistemas de segurança redundantes. Se falhar um, entra outro. Se falhar um, entra outro. Igual a aeronave, né? Porque talvez não vai ter segunda chance, né? Vamos lá fazer a introdução, então, dentro da NR20. Tá aí, NR20, introdução à norma. O que a norma fala? Introdução à norma aí. A NR20 estabelece requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde do trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Legal, vamos lá. Aqui. Então, o que acontece? O que a norma vem falar? Ela vem falar uma gestão geral, como tem que ser uma gestão de segurança e saúde do trabalho, desde a extração, tá? Então, se eu trabalho com área de segurança do trabalho, se eu trabalho exemplo, na produção de cana-de-açúcar, né, para a fabricação de álcool e açúcar, tá? O que acontece? Desde a extração da minha cana, né, até a entrega do consumidor final, ou na verdade até o carregamento dos caminhões tanques, tá? Tem todo esse processo aí, a NR20 vem trazer os requisitos mínimos, tá? Para serem implementados. Então, a partir da extração, produção, vou armazenar, onde que eu vou armazenar, como tem que ser armazenado, a transferência do produto da minha destilaria até o tanque, do tanque até o abastecimento do caminhão-tanque, desse caminhão-tanque até chegar lá no consumidor final, tá? Em todo o meu processo na minha destilaria, isso dando exemplo de uma usina de açúcar e álcool dentro da destilaria. A minha manipulação, manuseio desses produtos, como tem que ser feitos, tá? Porque além do produto inflamável, provavelmente, geralmente existem os produtos químicos, né? Que também tem que ser manuseados. Então, esses líquidos inflamáveis, esses líquidos combustíveis, tá? A norma NR20 estabelece, são requisitos mínimos que eu tenho que ter, tá? Para fazer aí toda essa atividade aí, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Abrangência, tá? Abrangência. Se aplica às atividades. Onde se aplica? Para aonde que eu vou colocar a NR20? Onde que eu vou ali aplicar a NR20? Na extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. A partir de onde? Desde quando? Nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção, desativação das instalações. Olha o que a norma traz, vem aqui comigo. Então, onde que eu vou aplicar a norma? Eu vou aplicar a extração, produção, armazenamento, transferência, tá, perfeito. Mas qual parte? A partir de quando? A partir do projeto, nem
Não estamos nem falando de construção. Está lá no meu projeto, tá? Pegar a parte antiga, agora é tudo no computador, né? Tudo na tela. Né? Mas vamos dizer assim, pegar umas folhas do projeto, abre o projeto aqui, opa, onde que a gente vai aplicar a NR20 aqui? Tá? Então vou olhar ali, né? Olha, aqui assim, tem que fazer isso, pá. Então, a partir do projeto da minha indústria que eu vou fazer, né? Que eu vou fazer o manuseio, eu vou produzir, eu vou extrair, né? Meu líquido ou líquido combustível inflamável, a partir do projeto eu já tenho que aí introduzir a NR20. E até quando? No projeto, na construção, na montagem, tá? Na operação. Aí operação e manuseio e inspeção. Fiz isso aí durante 30 anos. 30, 40, 50 anos. Beleza, pô, não vou mais produzir álcool. Exemplo. Né? Não vou mais produzir esse produto inflamável, não vou mais produzir esse produto combustível. Tá, o que a norma fala? Ou na desativação das tuas instalações, você também vai aplicar a NR20. Entendeu? Então, conclusão, a NR20, ela inicia desde a extração, né? Aí fazendo uma finalização, desde a extração até o produto final. E na parte de montagem, na estrutura da empresa, desde o projeto que está lá no papel, que está na tela do computador, não colocou nenhum tijolo ainda lá no chão, tá? Desde o projeto até a desativação. Eu montei, eu instalei, eu criei a empresa, tá? Trabalhei 20, 30, 40, 50 anos, opa, ou mais do que isso, é claro, pode ser, né? E depois eu vou fazer a desativação. NR20 também vai entrar aí. Beleza? Vamos lá, tá? Onde não se aplica, onde ela não, a gente vê onde se aplica, tá? E aonde que não se aplica. As plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade de extração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho, conforme define o anexo 2 da NR30, tá? E também onde não se aplica as edificações residenciais unifamiliares, tá? Então aqui comigo, tá? Onde não se aplica a NR20, que pode ter lá líquidos inflamáveis ou gás, né? Eu posso ter gás ou líquidos inflamáveis e combustíveis, tá? E eu não vou aplicar as plataformas de petróleo, tá? Nas plataformas aí submarinas eu não vou aplicar. E também eu não vou aplicar nas edificações residenciais, unifamiliares. Chico, o que é edificações residenciais unifamiliares? Uma família única, tá? Se já for prédio, já muda a situação, tá? Então eu tenho lá uma casa de 5.000 metros quadrados, tá? Vamos assim dizer, né? Será que existe isso? Com certeza existe, né? 5.000 metros quadrados. E aí para 200 mil chuveiros, tá? Aquecedor para tudo quanto é lugar. E aí quem que faz o aquecimento de tudo isso? Eu tenho lá um tanque de gás GLP. Opa, peraí, tanque de gás GLP? Vamos ver a capacidade desse tanque? Opa, a capacidade desse tanque cabe dentro da NR20. Pô, então eu vou ter que aplicar a NR20 dentro da minha casa? Opa, não precisa. Por quê? Porque existe uma exceção, que é a 20.2 da sua abrangência. Não se aplica às edificações residenciais unifamiliares. Então é uma residência familiar, apesar de ter lá 5.000 metros quadrados, um estoque de GLP gigantesco, mas não vai ser aplicado. Por quê? Porque é uma casa, uma unidade residencial. Beleza aí? Vamos dando continuidade aqui, tá? Classificação, introdução ainda à norma. Como são classificadas as instalações? Para efeito da NR20, as instalações são divididas em classe, conforme tabela a seguir. Vamos ver essa tabela aí. Classe 1, já vamos aqui, tá? Eu vou passar rapidinho e depois nós vamos voltar novamente explicando cada uma. Então, quantas classes eu tenho? Eu tenho classe 1, eu tenho classe 2,
tá? E eu tenho classe 3. Então, quantas classes nós temos aí de classificação para NR20? Nós temos 3 classes, 1, 2 e 3. Opa, voltei aqui, desculpa. Então, ó, classe 1, classe 2, classe 3. São 3 classes. Vamos ver cada uma delas aqui, tá? Classe 1. As classes, elas são divididas quanto à atividade e a capacidade de armazenamento. Olha aí, ó, classe 1, A e B. Quanto à atividade e capacidade de armazenamento. Classe 2, quanto à atividade com a capacidade de armazenamento. Classe 3, quanto à atividade e capacidade de armazenamento. Então, elas sempre são classificadas dessa forma e subclassificadas em atividade e capacidade de armazenamento. Classe 1, então, qual é quanto à atividade? É aquilo que a empresa faz. O que ela faz? Ela produz, ela abastece, ela distribui. O que é a atividade da sua empresa? A atividade é o seguinte: posto de serviços com inflamáveis ou líquidos combustíveis. Classe 1, postos de serviços. Vamos falar daqui a pouco, tá? E a capacidade? Conta a capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória. Capacidade de armazenamento permanente ou transitória. Vou falar um pouco sobre transitório e permanente. Quando eu tenho na minha lá capacidade de armazenamento, gases inflamáveis acima de 2 toneladas até 60 toneladas, gases inflamáveis, ou líquidos inflamáveis de combustíveis acima de 10 metros cúbicos até 5.000 metros cúbicos, tá? Então vem aqui comigo, vamos lá. Vamos de novo aqui entender um pouco isso. Então, eu tenho classe 1, classe 2 e classe 3. Perfeito, vocês viram aí. Essas classes 1, 2 e 3, elas são subdivididas em atividade que a empresa faz e a capacidade de armazenamento. Atividade, tenho lá, o que eu faço? Tá? Um exemplo. Eu sou, vamos dizer aqui, deixa eu dar um exemplo de aqui que não tem nada a ver. Minha atividade, bom, vamos pegar aqui, classe A, classe 1, atividade. Eu sou posto de combustível. Posto de combustível? Como assim? É aquele posto que eu vou lá, abasteço abasteço o meu carro. Ali é a minha atividade, posto de combustível, né? Não, eu sou transferência, eu transfiro, eu tenho uma empresa, né, que faz bombeamento de gás, tá? Opa, é a minha atividade, nós vamos ver aí, tá? Não, eu produzo álcool, eu produzo gasolina, eu produzo óleo diesel, tá? Então essa é a minha atividade. E aí eu tenho o quê? A capacidade de armazenamento. Eu tenho minha capacidade de armazenamento. Qual é a minha capacidade de armazenamento? Pode ser que eu não tenha minha atividade, mas eu tenho minha capacidade de armazenamento. Exemplo, eu sou eu produzo café. Café solúvel, café, né, produz aí, eu compro café, moo e faço aí café, pó de café, desculpa, era isso que eu queria lembrar, pó de café. Para eu fazer a torragem desse pó de café, eu tenho um tanque gigantesco lá de GLP, aqueles gigantes, parece um caminhão-tanque lá, né? Então eu utilizo o GLP e a minha atividade é combustível? Não tem alguma coisa a ver com combustível? Não tem nada, mas só que eu tenho o quê? No meu processo, eu tenho tanque de GLP. Eu vou ter que aplicar NR20? Vou ter que aplicar NR20. E eu não entro na minha produção, mas eu entro na minha capacidade de armazenamento. Entenderam a diferença aí? Então, atividade é aquilo que eu faço. Se o que eu faço, a minha empresa faz, bate com a classe 1, 2 e 3, eu entro dentro da NR20. Não, Chico, minha empresa, ela não bate na sua atividade. Eu faço torrefação de café, eu faço colheita de cana, né, de laranja, eu faço colheita de laranja, eu faço, deixa eu ver uma outra coisa aqui, né, que utiliza.
Eu tenho, enfim, né? Agora não veio na minha cabeça que isso que eu corro, hein? Né? Eu faço secagem de milho, né? Lembrei aqui lá, né? Secagem de milho. Então a minha atividade é secagem de milho, minha atividade é torrefação de café, minha atividade, né? É transporte de laranja, tá? Só que dentro da minha empresa, eu tenho estoque. Eu tenho estoque do quê? Eu tenho estoque de óleo diesel, eu tenho estoque de gasolina, eu tenho estoque de álcool. Para quê? Eu tenho estoque de GLP, porque esse GLP eu vou gerar, eu vou abastecer os fornos aí para fazer a secagem de milho, secagem de grão, secagem do café, torrefação do café. Eu tenho lá como armazenamento na minha empresa, né, tanques de óleo diesel para fazer o abastecimento dos caminhões que fazem os transportes das laranjas, tá? Então aí eu entro dentro da NR20, tá? Não entro na minha atividade, mas eu vou entrar na minha capacidade de armazenamento. Então a classe 1, o que é na verdade, tá? A classe 1 são os postos com atividade, o que é? Postos de serviços, tá? Postos de serviço postos de serviço com líquidos inflamáveis e combustível. O que são os postos de serviço? São postos onde que a gente vai lá abastecer nosso carro, nossa moto, nosso carro e tudo mais, tá? E aí a atividade, classe 1. Então, os postos de combustíveis das cidades entram como classe 1. E quanto à capacidade de armazenamento, tá? Capacidade de armazenamento, inflamável 2 toneladas a 60 toneladas, gases inflamáveis, e líquidos inflamáveis de 10 metros cúbicos a 5.000 metros cúbicos, tá bom? Vamos ver os exemplos aí, ó. Olha aí, tá? Então, meus postos de serviço, classe 1, capacidade de armazenamento, tá? Aí, na classe 1 também, tá? Que são os tanques. Classe 2, quanto à atividade, engarrafadora de gases inflamáveis, atividade de transporte dutoviário e de gases e líquidos inflamáveis e ou combustíveis. Ou capacidade de armazenamento, né? Classe 2. Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente ou transitória. Gases inflamáveis acima de 60 toneladas até 600 toneladas, tá? E líquidos inflamáveis ou combustíveis acima de 5.000 metros cúbicos até 50.000 metros cúbicos. Classe 2. Olha aí, engarrafadoras de GLP e estação de compressão que mantém pressão do gás natural nas condições ideais para transforme, tá? Então, aqui comigo, rapidinho, que a gente já entendeu aí como funciona a classe 1, classe 2, classe 3. Então, na verdade, é só a gente aí colocar para vocês terem uma ideia. Então, classe 2 entra o quê? Engarrafadoras, né, de gases inflamáveis. Então, na verdade, nada mais é que são as empresas que fazem um invase aí de GLP, acetileno, né? Outros gases inflamáveis aí que são engarrafados, tá? Atividade de transporte dutoviário, tá? Então, as empresas que são responsáveis para transporte de gás natural, vamos assim dizer. Então, gás natural que vem lá da Bolívia, que vem do Rio de Janeiro, que passa aí na tua cidade, né? Da onde, quem é? Tem uma empresa que faz isso, responsável, né? Então, essa empresa, né, que faz esse bombeamento, ela entra onde? Na classe 2, tá bom? Vamos lá para a classe 3. Classe 3, contatividade, aquilo que eu faço. Entra quem são a classe 3? Refinarias, unidade de processo de gás natural, instalação petroquímica, usina de fabricação de etanol e outras unidades de fabricação de álcool. E quanto à capacidade de armazenamento de forma permanente e transitória? Gases inflamáveis acima de 60 toneladas,
Líquidos inflamáveis ou combustível acima de 50 mil metros cúbicos. Tá aí, vamos lá, aqui ó, pera aí, deixa eu mostrar as fotos aí. Então, tanques de etanol, que a gente está vendo aí, classe 3, e uma foto de uma destilaria de álcool. Tá aí, tá? Então, aqui comigo, né? Vamos lá. Então, a classe 3, né? Aqui que vai entrar refinarias, unidades de processo de gás natural, onde que se faz a extração do gás natural, né? Instalações petroquímicas e as usinas de açúcar e álcool, que na verdade são as destilarias. A gente fala usinas de açúcar e álcool, né? Mas a única parte que vai entrar dentro da NR20 lá seria mais a destilaria, tá? Que é algo parecido aqui no fundo que a gente tem aqui, ó, tá? Uma destilaria bem legal essa daí, bem bonita. Então, conclusão. E a capacidade de armazenamento. Para a gente guardar um pouco melhor essa classe 1, 2 e 3, tá, pessoal? O que a gente pode pensar? Classe 1 é a empresa que vende em relação à atividade. Então, quem é que vende, né, meus líquidos combustíveis e tudo mais? Entra a classe 1, posto de combustível, tá? Mais ou menos, porque eu posso ter uma empresa que vende álcool em tambor e não vai entrar em classe 1, né? Ele vai entrar em capacidade de armazenamento. Mas vamos lá. Aí, qual é a classe 2 em relação à atividade? É aquela pessoa que compra de quem produz e faz o invase, né? Ou faz a distribuição disso daí, tá? E a classe 3 é quem produz com relação à atividade. Produz gás inflamável, produz líquidos, né, inflamáveis e combustíveis. Aí, tá bom? Beleza? Vamos lá, tá? Classificação das instalações. Para critério de classificação, o tipo de atividade enunciada possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento. Quando a capacidade de armazenamento da instalação se enquadrar em duas classes distintas, por armazenar líquidos inflamáveis ou combustíveis e gases inflamáveis, deve-se utilizar de maior graduação. Então, vamos ler de novo aqui e vamos prestar bem atenção e aí eu vou cortando, tá? Para critério de classificação, o que é critério de classificação? Minha atividade, né, não condiz aí com a capacidade de armazenamento. O tipo de atividade enunciada, então aquilo que eu faço, posto de combustível, invase de gás ou líquidos inflamáveis, né, ou produção de líquidos inflamáveis e combustíveis. Então isso é minha atividade enunciada, possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento. Então, a minha capacidade de armazenamento é maior, está na classe 2, ou está na classe 3. Minha capacidade de armazenamento está na classe 3. Só que minha atividade tá, é na classe 2. Estou dando um exemplo aqui, tá? Muitos vão falar assim, mas como pode? Mas é só para dar um exemplo, tá? Então, minha capacidade de armazenamento, o que eu tenho armazenado na minha empresa, é maior, está na classe 3. E a minha atividade é a classe 2 ou a classe 1. Como que eu vou fazer essa classificação? Eu vou classificar pela atividade. Então, classe 1 ou classe 2. Quando a capacidade de armazenamento de instalação se enquadra em duas classes distintas, por armazenar líquidos inflamáveis e gases inflamáveis, deve-se utilizar a classe de maior majoração. Então, eu tenho líquidos inflamáveis na classe 3 e gás inflamável na classe 2. E aí, qual que eu vou fazer numa situação dessa? Eu vou utilizar a classe 3. Qual que é maior, né? Qual que é maior? A classe 2 ou a classe 3 com relação à capacidade de armazenamento? Não, na minha classe 3 aí é maior, então eu vou utilizar como critério classe 3. Entenderam aí? Se a minha atividade não condiz com a minha capacidade de armazenamento, quem vai predominar? A minha atividade. Caso eu tenha dois tipos, mas a minha atividade não tem a ver com a minha atividade não tem a ver,
com líquidos inflamáveis e combustíveis ou gases. Os exemplos que eu dei, transporte de laranja, torrefação de café, torrefação de grãos, de milho, né? Não tem a ver. E aí? Só que eu tenho líquido inflamável e eu tenho gás inflamável. Qual que eu vou utilizar? Uma está na classe 2, a outra está na classe 1, outra na classe 2, outra na classe 3. Qual que eu vou utilizar? Os dois têm capacidade de armazenamento, mas em classes diferentes. Qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar de majoração, aquela que for maior. Tá bom? Beleza aqui? Entendidos?